estudos para concursos, legislação orçamentária e trecos, sobre da Receita Pública, artigos 11 e 14 da LRF. Daí eu dando uma olhada aqui no textinho da apostila. Resumo. Projeção da receita é igual à base de cálculo x, índice de preço x, quantidade x, efeito de legislação. Estimativa de receita por parte do Poder Legislativo é igual a somente será admitida se comprovada erro ou omissão de ordem técnica ou legal. A renúncia de receita é a estimativa do imposto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência nos dois seguintes, atender ao dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Renúncia de receita, para ter renúncia de receita, pelo menos uma das seguintes condições. Demonstração pelo preponente que renuncie foi considerado na estimativa da receita, a lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estar acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, aplicação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Exceções são os impostos regulatórios, II, IE, IPI, IOF e créditos antes econômicos. Agora, para comparar eu vou ler uma tabelinha. Podemos comparar os dispositivos da seguinte forma: uma tabela de afastamento de regras de renúncia de receita, em que você compara o artigo 165 da LRF com o artigo 167 da CFD, 167D, tá? O primeiro fala afastamento de regras de renúncia de receitas, é o regime ordinário na LRF. A calamidade pública, em parte da integralidade do território nacional, e ela tem que ser reconhecida pelo Congresso Nacional, e serão afastadas as condições e as vedações previstas no artigo 14 da LRF, desde que os incentivos ou benefícios que decorrerem da renúncia de receita sejam destinados ao combate à calamidade pública. Já o afastamento das regras de renúncia de receita na CF, então, hipótese de adoção de regime é o extraordinário. Se eles querem uma renúncia de receita, tem que ser um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratação pela União. Os casos que acontecem é a calamidade pública de âmbito nacional, enquanto que na LR falava que podia ser em parte. Sobre o decreto, quem reconhecimento é assim. Na CF está escrito que tem que ser decretada, essa renúncia de receita tem que ser decretada pelo Congresso Nacional e a iniciativa tem que ser do próprio presidente da República. E por fim, sobre as condições e vedações, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas com vigência de efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados de observância de limitações legais quanto à concessão ou ampliação de incentivo de benefício de natureza tributária, qual decorra a renúncia de receita. Na verdade é que eu não entendi muito, mas vamos lá. Agora vamos ver os títulos das coisas nessa parte da apostila, né? Previsão e arrecadação da Receita Pública, daí tem o artigo 11, daí o artigo 12 e 13 da LRF. Artigo 12 fala o que é projeção, que a gente viu lá no resumo, projeção de base de cálculo, X índice de preço, X índice de quantidade, X efeito legislação. Depois tem os parágrafos únicos, daí tem o artigo fala o artigo 66, 166 da CF. Depois fala as coisas de algumas coisas de vedação da 67. Depois tem o capítulo da renúncia de receita. Aí a renúncia de receita está no artigo 14. No artigo 14. E no artigo 65. 65 também. Lá daí tem um trequinho de explicar o que é anistia, o que é emissão, o que é subsídio, o que é crédito presumido, o que é isenção. Depois tem fala das condições que a lei põe para fazer isso. Depois ele coloca. Tem um aviso de que a lei não menciona compensação por meio de redução de despesa, ou seja, coisas de compensação. Depois tem uma tabelinha de renúncia de receita, de requisitos, condições contra exceções. Requisitos, condições contra exceções. E depois no final tem um trequinho, os básicos do artigo 167D. Por quê?
por causa que esse aqui foi o que mudou lá na emenda constitucional de 109 de 2021. Mudou algumas coisas dessa lei, dessas coisas aqui de denúncia de receitas, né? Vamos lá. Para uma adequada... Espera um pouquinho. Pronto, agora. Pronto. Previsão e arrecadação. Para uma adequada prestação de serviços da sociedade, o Estado necessita arrecadar dinheiro para uma que tenha condições de cumprir com seus objetivos. A receita pública é a principal fonte de recursos do governo, cujo conceito de ingresso é o ingresso nos valores dos cofres públicos. A receita, a respeito do tema, a LRF destacou algumas particularidades sobre o assunto que serão estudadas a seguir. Observe o artigo 11 da lei. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal e a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Parágrafo único. A vedação a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere aos impostos. Consoante o artigo 11, o LEF constitui requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal, a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Aqui vale qualquer espécie tributária, impostos, taxas e contributos, lições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Pode ocorrer de o ente federativo não prever ou instituir determinado tributo, essa instituição ou previsão não é obrigatória, apesar de contribuir efetivamente para uma adequação de gestão fiscal, com o intuito de coibir ou não exercício dessa competência tributária pelos entes. A LRF proíbe o recebimento de transferências voluntárias pelo ente que não observe essas regras. No que se refere aos impostos, do artigo 11, parágrafo único, Ou seja, no que se refere aos impostos, não? Proíbe o recebimento de transferências voluntárias no que se refere a impostos. Proíbe transferências voluntárias de impostos. Ou seja, para que o comportamento do ente federativo seja condizente com os preceitos de uma gestão regular e responsável e, por consequência, cumpra o objetivo central da lei, cada um deles deve instituir, prever e arrecadar todos os tributos de sua competência, e este deve decorrer da Constituição Federal. A ideia por trás desse artigo é que, tempos atrás, os municípios não queriam ter o trabalho de prever e instituir seus próprios tributos, simplesmente queriam ficar recebendo transferências da União e dos Estados com pouquíssimos esforço. Ora, é praticamente possível mudar a administração pública com essa ideia de gestão fiscal responsável, se a grande maioria dela pouco está se importando com a própria arrecadação, não é mesmo? Daí, com a edição do LRF, essa farra de municípios foi reduzida, em virtude das possíveis sanções. Logo, se o ente não instituir ou prever ou arrecadar os impostos, que é somente uma das espécies tributárias de sua competência, ele não pode receber transferências voluntárias. Tem sanções e, além disso, ele não pode receber dinheiro da União. Por exemplo, a União, até o presente momento, ainda não instituiu o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, que é o previsto pela Carta Magna. Mas, em tese, a União não poderia receber transferências voluntárias dos Estados, Distrito Federal e municípios por conta do fato. Bom, a própria LRF traz uma exceção para a proibição do recebimento de transferências voluntárias. O ente ainda poderá continuar a recebê-las para as ações das áreas de educação, saúde e assistência social, mesmo que não institua o arrecade de impostos de sua competência, que está no artigo 25, parágrafo 3. Isso porque a população não pode pagar o pato pela responsabilidade do ente federado em áreas ditas essenciais. Bom, um outro costuma ser pulado pelas bancas é a questão das técnicas de previsão de receita. Não vimos entrar em maiores detalhes e sim somente naquilo que é importante para concursos. O planejamento é primordialmente todo um trabalho realizado com o objetivo de estimar ou prever a receita. É comum confundir os termos de planejamento e previsão. Tecnicamente, planejamento é o gênero, é a etapa de receita e a previsão é a espécie, estágio de receita. Porém, as bancas de concursos não costumam ser muito criteriosas nesse caso e já consideram os termos por muitas vezes sinônimos. Nesse sentido, a previsão de receita envolve toda uma técnica, embora não impeça a aplicação de normas e respeito. Veja, está na 174 da CF e na 12 da LRF.
Como agente normativo, o regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo do setor privado. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação de variação do índice de preços, de crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas as demonstrativos de sua devolução nos últimos 3 anos de projeção para os dois seguintes, aquele que se referirem à metodologia de cálculo de premissas utilizadas. O poder executivo de cada ente colocará à exposição os demais poderes ao Ministério Público no mínimo 30 dias antes no prazo final, para o encaminhamento de suas propostas orçamentárias. Os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive de corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 13. No parágrafo previsto no 8, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação com a especificação de em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e a sonegação de quantidade de valores de ações ajuizadas para cobrança na dívida ativa, bem como a evolução de montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Observe que existem várias formas de critérios de previsão de receita. O gestor público não pode a bel prazer fazer previsões sem observar as normas e critérios técnicos. Sendo assim, a previsão da receita considera o comportamento de receitas nos períodos anteriores com o intuito de estimá-la para o futuro. Essa estimativa é feita com base nas ferramentas matemáticas, estatísticas e contábeis, econômicas ou outro critério técnico relevante. Essa previsão de receita é interessante. E para o setor público é de cunho obrigatório, como diz lá no 174 que a gente acabou de ler. O artigo 2 da LF costuma ser bastante cobrado, que a gente acabou de ler também. Quer dizer, o que a gente leu da 12, né? A gente só leu, a gente leu o caput e parágrafo 3, tá? Eu achei que o 12 tinha mais um monte de incisos, né? Bom, esquematizando informações do 12, tá assim. Previsão da receita irá levar em consideração as normas técnicas e legais, as alterações na legislação, as variações nos índices de preços, e crescimento econômico, as variações nos índices de preços e crescimento econômico, e a demonstrativa da evolução da receita nos últimos 3 anos da projeção para os dois seguintes, aquele que eles se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Uma metodologia bastante difundida é a seguinte: projeção é igual a base de cálculo multiplicado por índice de preço, multiplicado por índice de quantidade, com o seu efeito de legislação. Não faz sentido nenhum. Quantidade de preço. Cálculo. A projeção é o valor estimado da receita. A base de cálculo é a referência de estimativa, no qual, em consideração do comportamento no qual leva em consideração o comportamento da receita de exercícios anteriores. Os índices de preço e quantidade fornecem, respectivamente, a variação de medida de preços, a inflação dos estoques dos produtos de economia, crescimento no PIB e o efeito da legislação e a mudança em aliquotas ou base de tributos. Depois de todo esse trabalho, projeção, o poder executivo de cada ente colocará a exposição dos demais poderes do Ministério Público no mínimo 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, a SOF e os estudos estimativas de receitas para o funcionário seguinte. Para fechar o tópico, vamos tratar o parágrafo 1.2 do 12, que a gente não leu, a gente só leu o 3. A estimativa de receita. A estimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado o erro ou omissão. Reestimativa de receita. Deixa eu anotar isso. Reestimativa de receita. Ok. Por parte do Poder Legislativo, só será admitido a ser comprovado um erro ou omissão da ordem técnico-legal. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Comecemos com uma polêmica parágrafo 1 das emendas parlamentares. São sujeitas às várias restrições que vão desde a 88 até a LRF, da Constituição até a LRF. Isso porque compete ao Poder Executivo fixar a despesa e prever a receita. Logo, a ideia é manter o artigo 166 do parágrafo 3, a lei maior. Afirma que as emendas ao projeto da lei da LOA ou aos projetos que a modifiquem somente podem ser aprovados caso são compatíveis com a PPA e a LDO. Tem que ser aprovados caso elas sejam compatíveis com a PPA e a LDO, plano plurianual e a lei de direitos orçamentários. Tem que indicar recursos necessários, admitidos apenas os provenientes,
provenientes. O que é isso, né? Mas se pergunte. Da provenientes, apenas os provenientes da anulação de despesa, excluídas os que incidam sob dotações para pessoal e seus encargos, serviços de dívida e transferências tributárias constitucionais para estados e municípios do Distrito Federal. É interessante essa anulação de despesa, ou seja, basicamente valor que não foi gasto. Bom, sejam relacionados com a correlação de erros ou emissões ou com o dispositivo de texto do projeto da lei. Já a LRF diz que a estimativa de receita na lei orçamentária por parte do Poder Legislativo somente será emitida se comprovado o erro ou omissão de ordem tecnolegal, né? A gente acabou de ler isso. A interpretação conjunta desses dispositivos é bastante ampla. Existem doutrinadores que possuem entendimento indistinto sobre o tema. Uns afirmam que não é possível o aumento global de despesa no PLOA, na PLOA, plano de LOA, né? Acho que esse PLOA é o plano de LOA. LOA, Lei Orçamentária Anual, certo? Ok. Por meio da emenda de parlamentares, já que essas medidas feriria o princípio de separação dos poderes, e outros dizem que justamente o contrário, sob a justificativa de manter o princípio de equilíbrio orçamentário, que são receita igual a despesa. Não vamos entrar muito nessa discussão, mas iremos analisar os dispositivos tendo nosso objetivo de concursos em mente. Na 88, na CF, diz assim: anulamento de despesa, que a gente acabou de falar, com exceção das dimensionadas e com indicação de recursos que voltaram ao orçamento, façamos outra despesa, desde que respeitem as regras da 166, parágrafo 3 do 8 da CF. Veja aqui não há aumento global e sim uma permuta de categorias distintas de despesas. Anula X, aumenta Y. Tá. Ou seja, a coisa que foi anulada aumenta no valor da outra, entendeu? Uma alternativa é em alternativa à lei traz a possibilidade de estimular a receita somente se comprovada o erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Dessa forma, existe a possibilidade de se superestimar a receita por este motivo. Por exemplo, se a receita for estimada erroneamente para um valor superior que se pretende de fato arrecadar, a despesa global fixada no PLOA restaria menor, o que violaria o princípio do equilíbrio orçamentário. Então, seria necessário a emenda parlamentar para equilibrar a receita com a despesa. Em questões que fogem um pouco de cobrança habitual, de letalidade das normas, temos que atentar para a possibilidade das emendas ao orçamento. E justificar erros e omissões representados, tanto em virtude do aumento de despesa, observadas as restrições e exceções já comentadas, quanto no que concerne a estimativa de receita. A CESP, na prova para o cargo do auditor do ministro, cobrou uma questão de síntese de bem de discussão. Ele dizia ao PLOA, emendas ao PLOA, o plano plurianual, o plano legislativo da orçamentário anual, para aumento de despesa não são possíveis em virtude de erros ou omissões, emendas, erros e omissões, tanto em razão de subestimativa de receitas quanto a superestimativa das receitas. E aí, tipo, erro e omissão até quando estava menos do que arrecadou menos do que tinha ou quando tinha mais do que devia. E aí? Quer dizer, quando arrecadou menos ou gastou mais do que devia. Hein? Vai fazer emenda? E o que é que eu falo? Não sei, vamos continuar ali. No que tange o parágrafo 12, o artigo 12, o LE procura reforçar a regra de ouro prevista no 167. São que as coisas vedações, um monte de vedações, ele cai em todo canto. Bom, o 167 da CF diz: são vedados a realização de operações de crédito que excedam um montante de despesa capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou essenciais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Agora compare o texto com a LRF. Por sua diferença, a LF não levou em consideração as ressalvas previstas na Constituição, o que poderia ensejar em interpretações distorcidas a respeito do tema. Por isso, seu texto foi impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade. Interessante. A ação foi julgada parcialmente procedente para conferir ao dispositivo legal a interpretação conforme o inciso 3 do artigo 167 da Carta Magna, que é a vedação, tá? Em ordem de explicitar que a proibição não abrange operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com a finalidade de precisa aprovados do Poder Legislativo de maneira absoluta. Essa coisa de créditos suplementares e créditos especiais é muito irritante, né? Porque eles ficam fazendo questões que ficam misturando, tipo,
numa questão lá que é de um tema lá que você conhece que tem que usar créditos suplementares. Daí você vai lá e lendo, e daí você lê morreu rápido e tá crédito lá, mas você não percebe que o cara tá falando de créditos suplementares, você tem que diferenciar, porra. Mas tipo, o treco tá tudo certo. Tá extremamente certo tudo, tipo, todo o texto sim faz você pensar que tá certo. Só que daí tem essa droga, uma nomenclatura de ler especial ou ser de ser especial ou ser suplementar, né? E daí estava escrito a droga do suplementar quando devia ser especial, ou estava escrito especial quando devia ser suplementar. E daí o treco fica errado e você erra por causa disso. Bom, vamos lá. Em ordem de explicitar a proibição não abrange a respiração de crédito autorizados, mediante créditos suplementares ou especiais, com a finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Questão. Nos termos da legislação em vigor, a instituição, previsão e efetiva arrecadação para todos os tributos de competência constitucional em cada ente da Federação é obrigatória. Nos termos do artigo 11 da Lei Fiscal, constituem requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da Federação. No entanto, pode ocorrer do ente federativo prever ou instituir determinado tributo, essa instituição ou previsão não é obrigatória. Não é obrigatória. Essa coisa de instituir determinado tributo, tá? Não é obrigatória, apesar de contribuir efetivamente para uma adequação adequada de gestão fiscal. Portanto, tem item errado. Não se lembra do item? Ele fala aqui, no final, é obrigatória. Aqui, ó. Nos termos da legislação em vigor, na instituição prevista previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos e competência constitucional de cada ente da federação é obrigatória, mas não é obrigatória. Então tá errado. Vai lembrar que a LF proíbe o recebimento de transferências voluntárias pelo ente que não observe essas regras no que se refere aos impostos. Bom, próxima carinha, julgue. Ela é de um técnico de finanças aqui. Afronta o conceito de responsabilidade fiscal da Receita o fato de, até a presente oportunidade, a União não ter instituído o imposto sobre grandes fortunas. Afronta o conceito de responsabilidade fiscal? E eu diria que sim, né? Mas isso é meio estranho, porque ela está perguntando, falando de uma coisa da SF, né? Bom, vamos lá. Constitui os requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal, a instituição de previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação, que é por exemplo, de grande fortuna, que está previsto na Constituição. Essa instituição ou previsão não é obrigatória, apesar de contribuir efetivamente para uma adequada gestão fiscal, com o intuito de coibir o exercício dessa competência tributária pelos entes. A LF proíbe o recebimento de transferências voluntárias pelo ente que não observe essas regras no que se refere aos impostos. Logo, o item de está correto. Fere o objetivo, sim. Fere o objetivo, fere esse princípio da LRF, de responsabilidade de gestão fiscal. O fato de a União não ter instituído o IGF, que é o imposto de grandes fortunas. Quase eu não percebi que o IGF era imposto de grandes fortunas, né? Imposto previsto constitucionalmente, em tese, não poderia fazer transferências voluntárias do Estado, do Distrito Federal e municípios. Bom, daí aqui termina a primeira parte, e agora a gente lê daquela coisa de renúncia de receitas, que é um trequinho que eu não esperava que estivesse nesse conteúdo aqui. Renúncia de receita, o que é isso? Eu estava lendo de receitas, agora eu vou aprender de resultas de receitas. A renúncia de receita diz respeito a uma atitude liberalidade, na verdade. É uma atitude de liberalidade por parte do ente federativo, da receita cuja competência para arrecadar lhe é atribuída. São vários os motivos que podem influenciar determinado ente público a renunciar à receita. Por exemplo, todas as concessões de incentivos fiscais ao setor primário da economia, agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativista, vegetal e a caça, todos esses caras que são setores primários da economia. Apesar de haver uma perda imediata da receita, essa medida estimulará o aquecimento da atividade econômica e, em médio ou longo prazo, poderá retornar de uma arrecadação superior àquela que foi renunciada. Antes da regulamentação da LRF, os entes federados não costumam planejar essa renúncia e as concediam de forma indiscriminada, prejudicando o equilíbrio das contas públicas. Lembre-se que a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência constitucional do ente da federação são requisitos essenciais de responsabilidade da gestão fiscal, no artigo 11, caput. Mas, como é possível anunciar a receita se a própria lei estabelece que a arrecadação é essencial ao cumprimento de seus objetivos, hein? Como é possível falei errado. Como é que é possível renunciar se ela é essencial? Bom, de fato, é possível sim a sua renúncia, desde que se observe algumas condições que estão lá nas próprias LRF. Que, assim, nesse sentido, os limites têm as condições disciplinares, incentivos e fiscais, de forma que a renúncia não gere um impacto relevante e também responsabilize o gestor que não se observe a disposição de lei, responsabiliza e não cria impacto. Bom,
Para perceber que a renúncia não ocorre à toa, não é mesmo? Em outras palavras, o Estado não pode sair perdendo nessa brincadeira. Essas são as regras da LEF que permitem o equilíbrio fiscal. Começando nossa discussão das regras no artigo 14. A concessão ou ampliação do incentivo de benefício de natureza tributária no que decorre a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender exercício, vigência e dois seguintes, né? Ou seja, vai tentar prever o futuro do que vai ser os impactos, entendeu? Não, atender ao dispositivo da lei de exigências sanitárias e pelo menos uma das seguintes condições. As condições são seguintes. Bom, só tem duas mesmo. Seguintes condições. A demonstração pelo pro, pro, proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo do próprio da lei de resultados orçamentários. Ou seja, não afetará e a renúncia foi considerada na estimativa de receita. Ou seja, tem uma estimativa que pode renunciar a essa quantidade de valor, entendeu? O segundo a condição é que ela tem que estar acompanhada de medidas de compensação, ou seja, meios que vão poder arrecadar de novo esse dinheiro, entendeu? No período mencionado no caput, por meio de aumento de receita. Obviamente, o caput quer dizer no primeiro ano e nos dois seguintes, ou seja, tem 3 anos para recuperar o dinheiro que você renunciou, entendeu? Para usar em outro lugar. Daí, o aumento por meio de aumento de no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita, proveniente de elevação de licotas, ampliação de base de cálculo, majoração de criação ou contribuição. Você tem que usar algum desses 4 métodos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não, na verdade são 5. Desses 5 métodos para compensar ou arrecadar dinheiro de receita, entendeu? Que vai ser enunciada. Parágrafo único, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito, presumido, concessão ou isenção em caráter não geral. Ou seja, quando fala de uma renúncia, ele tem algum desses termos aqui. Bom, caráter não geral altera a isenção em caráter não geral. A alteração da alíquota ou modificação na base do cálculo implica a redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decretado no caput deste artigo decorrer da condição de contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementado as medidas referidas no mencionado inciso. O disposto nesse artigo não se aplica às alterações das alíquotas dos impostos previstos no parágrafo 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, e esse disposto também não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Ou seja, cancelou um débito não quer dizer que cancelou um débito não tem que ficar seguindo essas regras de renúncia, né? E o segundo as alterações de alíquotas de impostos. Alíquota de impostos significa as porcentagens que são cobradas dos impostos, entendeu? Então, as trecos desses impostos específicos aqui, que estão enunciados e enumerados aqui no 153, obviamente eu não vou lá ler eles, não tenho a menor ideia, mas provavelmente são aqueles impostos de agricultura e trecos que ficam mudando toda hora. Bom, não se aplica. Daí fala, depois aqui tem o artigo 65, parágrafo 1, na ocorrência da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional nos termos do decreto legislativo em parte da integridade territorial nacional e enquanto pendurar a situação, além da prevista no inciso 1 e 2 do caput, serão afastadas as condições e as vedações previstas no artigo 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento de despesas sejam destinados ao combate da calamidade pública. Parágrafo 1, o trato do Conselho de renúncia de receita, porém, vamos reconhecer primeiramente alguns termos técnicos em consonância com o dispositivo da MCA. Essa sigla aqui que apareceu do nada aqui, você provavelmente não sabe o que é simplesmente manual. M de manual. É tipo manual de contabilidade, auditoria do serviço público. Acho que é basicamente isso. Na verdade, eu só sei que o M é manual, eu não sei o que significa o outro. SP deve ser serviço público, mas eu não sei o que é SA. O C deve ser contabilidade, mas o A pode ser qualquer coisa para mim. Administração, pode ser auditoria, pode ser administração. E do CTN, que é o CTN, Conselho Tributário Nacional, tá? Bom, daí aqui, depois de toda essa droga, não, de toda essa coisa incrível que a gente leu, tem aqui os terminhos que a gente viu agora há pouco para as renúncias, né? A anistia é o perdão de multa, que visa excluir o crédito tributário parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo e o sujeito passivo por infrações cometidas por este anteriormente à vigência da lei que o concedeu. A anistia não abrange o crédito tributário já em cobrança em débito para com a fazenda, cuja incidência também já havia ocorrido. Remissão é o perdão da dívida que, se em determinadas circunstâncias previstas na lei, tais como o valor diminuto da dívida, situação difícil que torna impossível ao sujeito passivo solver o débito
o débito, inconveniência do processamento da cobrança, dado o alto custo não compensável com a quantia de cobrança, probabilidade de não receber erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, equidade, etc. Não implica em perdoar a conduta ilícita. Concretiza na infração penal nem a imperdoar a sanção aplicada ao contribuinte, contudo, não se considera a renúncia de receita, o cancelamento do débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Subsídio. O subsídio é uma forma de apoio a determinada entidade e ou atividades no sentido de fomentar o seu desenvolvimento. Crédito presumido é aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o efeito de recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação de mercadoria e ao caso de créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto da operações e prestações destinadas ao exterior e todavia não é considerada renúncia de receita ao crédito real ou tributário. Isenção, o último, é a espécie mais usual de renúncia e define-se como uma dispensa legal pelo Estado de débito tributário devido. Pois bem, a renúncia compreende todos esses conceitos aí que a gente falou, a saber de anistia, remissão, subsídio, crédito despresumido, concessão e da isenção. E também a modificação de alíquotas ou base de cálculo que falou lá no final do trequinho, que resultam em um descréscimo de arrecadação tributária. Contudo, deve-se enfatizar que, para a LEF, os benefícios gerados pela renúncia não devem surtir efeitos generalizados. Recorde que, de acordo com o artigo 14 da lei, a receita abdicada possui natureza tributária, logo a renúncia é justificada por um tratamento singular a determinado grupo de sujeitos passivos. O primeiro pressuposto alencado pela lei para a concessão de renúncia de receita é o acompanhamento de uma estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que ela deve iniciar sua vigência nos dois seguintes. Aqui fica bem claro que preocupação com a consequência, se 1 ano e mais 2, que a renúncia de receita vai gerar um imediato no futuro. Por isso é a necessidade de uma maior abrangência dessa estimativa em consonância com o princípio do planejamento. Um detalhe que pode passar despercebido: a estimativa do impacto orçamentário financeiro engloba 3 exercícios: o exercício em vigência e os 2 próximos. O próximo requisito é atender em todos os dispositivos do LDO, Lei de Direitos Orçamentários, em especial as metas e resultados elencados lá no anexo de metas fiscais, que está lá no LDO. Trata-se, pois, então, das condições indispensáveis para a concessão de uma ampliação de renúncia de receita. Uma concessão ou uma ampliação da renúncia de receita, que a lei ainda dispõe de uma terceira regra, no qual o ente deve cumprir pelo menos uma das condições estabelecidas: demonstrar que a renúncia foi considerada na LOA, que é conforme as normas técnicas e legais de previsão de receita, e de que afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo de metas fiscais da LDO. Ou também tem que demonstrar a condição de estar acompanhada de medidas de compensação, que falou lá no começo, no exercício em que essa renúncia deva iniciar sua vigência nos 2 seguintes, somente por meio do aumento de receita, proveniente de elevação da alíquotas, ampliação de base da cálculo, de majoração ou criação do tributo ou contribuição. O benefício somente entrará em vigor quando forem implementadas tais medidas. Bom, preste atenção, pois é necessário atender mais algumas condições. Quer dizer, falei errado. É só necessário uma delas, não precisa das 2. Por exemplo, se ela considera uma passível abdicação de receita, devidamente demonstrando que por parte de determinado ente federado ou não, e não causar impactos relevantes nas metas fiscais e atingir a renúncia será válida e não se exigirá mais nenhuma outra medida compensatória. Em outras palavras, a compensação já foi feita na própria LOA, é o que chamamos de compensação orçamentária. Do contrário, se não for possível demonstrar que renúncia foi considerada na LOA ou restar é evidente que a renúncia afetará as metas de resultados fiscais previstas na AME, aí sim a renúncia só será aceita caso esteja acompanhada de medidas de compensação somente por meio de aumento de receita, daí o que convencionamos chamar de compensação tributária. Ou, atenção, a lei não menciona a compensação por meio de redução de despesa. É importante mencionar que, no caso de renúncia de receita justificada pela hipótese de medidas de compensação, o benefício somente entrará em vigor quando forem implementadas as medidas de compensação, aumento de receita. Pois bem, neste momento, trataremos das 2 exceções mencionadas no parágrafo 3 do artigo 14. Vimos que a modificação de alíquotas ou base de cálculo, que resulta em um decréscimo de arrecadação tributária, é considerada renúncia de receita. Essa é a regra geral. Mas, por força do inciso 1 do 3, os impactos regulatórios fogem a essa sistemática. Uma suposta redução de suas alíquotas não caracteriza renúncia de receita, visto que a função deles é justamente regular a atividade econômica e não a mera arrecadação tributária. São eles impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, são eles impostos sobre a exportação para o exterior e produções nacionais nacionalizados, e
Também são impostos sobre produtos industrializados, IPI, e também impostos sobre posições de crédito câmbio seguros. Quer dizer, estava tudo isso. Bom, eu só vi no parágrafo 3 esse aqui, ó, o do exterior, exportação exterior, tinha todos esses trecos lá no parágrafo 3. Loucão, né? Na segunda exceção, diz respeito a créditos antieconômicos. Eu também não lembro de estar escrito isso aqui, não. Bom, créditos antieconômicos são aqueles em que a cobrança excede o montante em que o ente tenha direito de receber, daí pode-se abrir mão desse critério, já que seria o mais oneroso tentar rever a quantia caso houvesse a cobrança junto à inadimplente. Daí os exemplos aqui, uma tabelinha bonitinha de renúncia de receita. Requisitos, condições, contraexceções. As condições do IOF, que é o Imposto de Operações de Crédito, Câmbio e Seguros. Exemplo atual, mais dois segura, tá, tá, tá. As condições desse cara aqui é a renúncia, foi considerada na LOA, na Lei Orçamentária. É o requisito para renunciar esse imposto, tá? Ela tem que estar escrita lá na LOA. E as restrições disso são o II, o IE, o IPI e o IOF, que são, ou seja, que está falando que a exceção de escrita desse imposto aqui. Agora eu não estou entendendo por que o IOF está na exceção e também no requisito. Estranho. Bom, o outro teco é requisito de atender a LOA, a LDO e atender a pelo menos uma das condições. Esse aqui era o que a gente tinha listo. Esse do teco do IOF foi o que eu achei estranho porque a gente tinha aparecido esse, só tinha falado dos requisitos. Bom, daí as condições é a medida de compensação de aumento de receita. E o e o exceções são um custo de cobrança maior do que o direito a receber. Sério, eu não entendi essa tabelinha, nem um pouco essa tabelinha que eu acabei de ler. Essa coisa que eu acabei de ler dessa tabelinha de requisitos, condições e exceções não fez o menor sentido para mim. Muito bem, bem, pulo. Daí a coisa da calamidade pública para terminar. Eu leio a coisa da calamidade pública. Eu só vou, não tô com o saco de ler. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa. E parece que tem um problema, é melhor ler. Por causa que essas aqui são as atualizações. Atualizações de 2020 e atualização de 2021. Vamos lá. Artigo 65 da LF, pela emenda Lei Complementar 173 de 2020, que afastou a aplicação do artigo 14 em caso de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional. Assim, nos termos do decreto legislativo daquela casa, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, serão afastadas as condições e as vedações previstas para a concessão ou ampliação de um incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita, desde que o incentivo de benefício sejam destinados ao combate à calamidade pública. Daí o outro fala, alteração de 65 da LF, da Lei Complementar 163, diz também, outra alteração, né? Afastou a aplicação do 14 na calamidade pública. Espera, eu não acabei de ler isso. Isso aqui tá um repeteco. Já que tá repeteco, vamos ler de novo. Em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, assim, nos termos do decreto legislativo aquele daquela casa, em parte ou integralidade, em parte ou na integralidade do território nacional, enquanto perdurar a situação, serão afastadas as condições e vedações previstas, para a concessão ou a ampliação do incentivo do benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receitas, desde que o incentivo do benefício sejam destinados a combate de calamidade pública. E agora, só para terminar, o teco que mudou da 21 foi o 167D da CF, tá? As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com o propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas com vigência e efeitos restritos. A sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória, a caráter continuado, ficam dispensadas da observância das limitações legais quanto à criação ou expansão ou aperfeiçoamento do governamental de que acarrete a aumento de despesa e a concessão e a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita. A verdade é que eu não entendi. E assim termina esse treco que a gente entendeu, estudou de receita pública, junto, para terminar, com o com o com o renúncia de receita.